para darmos início ao painel com o tema Ciclomobilidade Essencial para Cidades Inteligentes e Sustentáveis, eu convido ao palco o senhor Júlio Parreira, do Desenvolvimento de Negócios do Quero Pedalar. Bom dia a todos, prazer imenso estar aqui com todos nesse grandioso evento, participar dessa primeira edição do Parque da Mobilidade Urbana em São Paulo. Bom, meu tema tem tudo a ver com o contexto e envolvendo ciclomobilidade nas cidades inteligentes e sustentáveis. Eu estou aqui justamente para, vamos falar assim, bem facilmente, conversar com vocês e compartilhar um pouco do que eu faço na minha vida como ciclista há mais de 40 anos, e também que procurei conciliar esse gosto pela bicicleta junto às cidades que se desenvolvem cada vez mais. Bom, eu acho que para abrir é bom trazer uma nuvem de ideias, trazer uma nuvem de palavras, e essas palavras estão no nosso contexto do dia a dia. Então, o que eu quero dizer com isso? Aqui, percebemos que a ciclomobilidade ela está no centro das atenções, no entendimento, dentro de um contexto da mobilidade urbana. Hoje em dia, percebe-se que as pessoas se deslocam para o trabalho de diversas maneiras, né? Então, as pessoas fazem parte de todo esse ecossistema. E hoje, o que eu convido a todos é fazer um pouco de uma mudança de mindset. O que seria isso? Né? Trocar um pouco os pensamentos de épocas que vivíamos para, hoje em dia, um futuro mais sustentável e mais educativo e mais participativo de todos, né? Sabemos que o benefício desse não é só para quem pedala ou só para quem faz o seu trajeto para o trabalho, mas para todos que estão inseridos nesse ecossistema. Ou seja, a economia se beneficia, a moradia está inserida diretamente nas questões do ir e vir, né, da origem e do destino dessas pessoas diariamente. Isso tudo também tem que estar amparado e conectado às questões que o governo nos proporciona para colocar essa esteira em funcionamento, assim como o dia a dia do transporte de todos. Então, é com essa mudança de mindset que eu acredito que nós procuramos trabalhar aí e desenvolver um futuro cada vez mais sustentável para todos que vivem em cidades. Trago um pouco mais sobre a questão de mindset aqui, a mudança para todos, que, no meu entendimento, a ciclomobilidade sempre está no centro dessa pirâmide social, né? Vocês podem observar que a história da bicicleta vem de séculos passados, né? E todos os modais de transporte acabam levando as pessoas para praticar exatamente o que hoje se diz e que é muito importante para a saúde, a mobilidade ativa. A bicicleta é só mais um meio, um modal de transporte da mobilidade ativa, assim como os pedestres desenvolvem no dia a dia. O conceito aqui que eu trago para vocês, para todos discutirem, é exatamente, debaixo de uma pirâmide social, o momento, então, discute-se a questão da mobilidade urbana, porém, como não uma forma de transporte apenas, mas como uma forma de modo de vida de todos que estão inseridos no contexto urbano. Trago também isso junto com a questão das cidades inteligentes, e o Connect Smart Cities, né, mapeando e ranqueando cidades que têm aí os seus indicadores que performam em favor de uma cidade inteligente e sustentável, identifica que a ciclomobilidade ou os quilômetros de ciclovia são fatores e itens importantes para o contexto, então, e para a mudança de mindset que as pessoas procuram mudar aqui o dia a dia. Bom, acredito que para falar também sobre todo o histórico, eu trago aqui uma trajetória que é importantíssima, e isso faz parte até dos estudos que fiz como pesquisador, e vejo que o Brasil ele já avança há um bom tempo e que só traz benefícios e uma construção cada vez mais positiva para o setor da mobilidade e principalmente para a ciclomobilidade. O que eu quero dizer aqui? Com esse timeline aqui, que a trajetória, né, dentro do milênio, digamos assim, a partir do ano 2000 para cá, existem alguns marcos, né, eu chamo aqui de milestones, e um dos mais importantes no meu entendimento, na virada do milênio, é o quê? A construção de marcos regulatórios em que a lei se ampara para desenvolver uma cidade melhor, a ciclovia melhor e tudo que está amparado nesse conceito. Eu trago aqui, então, o Estatuto das Cidades no ano 2001, direcionando as cidades para uma construção de vias e toda a mobilidade mais estruturada e muito melhor para quem participa dela no dia a dia. Depois disso, no ano 2012, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, então, traçou parâmetros e colocou cidades acima de mais de 20 mil habitantes para conseguir um contexto, estruturar um contexto para que beneficiasse a mobilidade em torno, né, dos centros urbanos.
Paralelo a isso, ou acompanhando isso, ali a partir do ano 2000, vale destacar o quê? A sociedade civil, associações de ciclistas conseguiram e movimentaram toda uma sinergia para que a gente conseguisse desenvolver cidades melhores e colocasse, então, em discussão, né, no palco, que é a cidade, a questão do cuidado com o ciclista. Eu cito ali a União Brasileira de Ciclistas e o Ciclocidade, que foram fundamentais em dados, em discussões, levando grupos e discutindo com vários personagens desse ecossistema. Acredito também que a influência dessa sociedade civil fez com que nós dessemos um salto a partir de 2010 e, junto com a Lei da Mobilidade Urbana, também tivemos aí a participação de inúmeros ciclistas, digamos assim, buscando seu espaço perante a sociedade, perante a todos no dia a dia. Isso foi fundamental, principalmente em São Paulo. A história de São Paulo, a partir aqui do ano 2013, 14, né, que sabemos das movimentações no ano 2013, voltada à mobilidade urbana, na questão de transportes, construiu junto a prefeitos, ou melhor, elegíveis, candidatos elegíveis à Prefeitura de São Paulo, uma agenda, um compromisso para olhar com atenção a questão da mobilidade, da ciclomobilidade na cidade. Outro milestone aqui em 2014, aí eu volto também para a cidade de São Paulo, que é o plano diretor estratégico, em que todos se envolveram para fazer uma construção de leis mais estruturadas e mais acessíveis a todos para a construção de uma cidade melhor e, a partir de então, também citando as ciclovias como ponto fundamental no dia a dia das pessoas. Vale ressaltar que tudo isso aconteceu em apenas 30 anos de democracia, né? A gente está falando de uma democracia nova, atual, jovem, né, para o Brasil, mas que, de certa forma, a ciclomobilidade, todo o contexto também, cerca de 10 anos que fazemos esse tema vir à tona. Bom, além desses marcos regulatórios no entendimento de cidades inteligentes, eu trago aqui uma discussão. A ONU discute-se desde do ano de 1972, né, desde o Protocolo de Quioto, um mundo mais sustentável, com baixa emissão de carbono, e toda essa evolução levou a uma agenda, né, que é sugerida para 2030, com 17 objetivos e mais de 160 objetivos, né, que desenvolvem aqui todas as questões. Eu destaco o número 11, que é a questão de cidades e comunidades sustentáveis, em que, no meu entendimento, ela traz a estrutura e o modo de vida das pessoas para o dia a dia, desde que seja mais saudável, mais democrático e mais colaborativo. Porém, para se construir algo nesse sentido, é necessário 3 pilares, na minha opinião, e diante de pesquisa, diante de todo um mestrado de cidades inteligentes sustentáveis, é necessário ter legislação, uma sociedade civil, como vimos, envolvida, e também uma questão de inovação que tramite em torno de tudo isso. Bom, então, olhando todo esse cenário, essa questão da mudança de mindset, como é que a gente identifica hoje o dia a dia? Quem são e serão os nossos ciclistas, né? Uma reflexão, uma pesquisa que acontece de 10 em 10 anos na cidade de São Paulo, né, na grande São Paulo, região metropolitana de São Paulo, indica que são mais de 300 mil usuários diariamente, cerca de 377 mil, para ser mais específico na pesquisa, e que todos esses 300 mil vão de bicicleta diariamente para o trabalho, ou para o estudo, ou para a educação e formação de cultura. Qual que é a discussão que eu quero aqui? Antes, então, em 2017, tínhamos 300 mil. E agora, quem são essas novas pessoas pós-pandemia? Quem são esses novos integrantes desse mundo da ciclomobilidade que estão interessados em ir com o seu próprio transporte ou transporte ativo para o dia a dia e para seus trabalhos, né, como um todo? Então, essa discussão é que eu trago à tona. Quem são os novos adeptos às bicicletas no dia a dia e no contexto em que nos encontramos? Bom, essas pessoas querem pedalar e elas estão buscando onde pedalar. Primeiro, querem aprender a pedalar também. Isso é importante destacar, né? Aqui eu trago um número de quem já sabe pedalar. E quem não sabe está buscando essa mudança de mindset e estar inserido no contexto. Eu trago aqui, então, uma visão justamente sobre um histórico de 10 anos. Eu gostaria até de destacar que, em 2011, então, tínhamos apenas em torno de 70 quilômetros de ciclovia e hoje falamos em torno de 700 quilômetros. Isso é muito importante, é muito positivo para o setor e para todos que estão inseridos nesse ecossistema. Falo de 10 vezes mais ciclovias e praticamente 10 anos.
Esse número é satisfatório? No meu entendimento, é muito positivo, mas a gente sabe que pode ir mais, e as metas de prefeitura, metas para São Paulo são bastante ambiciosas, precisam de todos os envolvidos para aumentar esses números, né? Mas cabe um ponto, a gente não fala de desenvolvimento em 10 anos, nós temos um desenvolvimento de apenas 5 anos, praticamente. Em 2018, então, o mapeamento trazia em torno de 500 quilômetros. Então, de lá para cá, uma evolução houve constante e positiva, porém, precisamos colocar com que esses números sejam muito maiores para a gente ter um universo mais, vamos dizer assim, mais participativo e democrático entre todos, né? Acho que um número que fica aqui é um número que eu procurei trabalhar em cima de 700 mil ciclistas por 700 mil metros de ciclovia por 300 ciclistas, vai dar em torno de 2 metros para cada pessoa que vai trabalhar, sendo, diria assim, um indicador, né, de ciclomobilidade por pessoa ativa. 2 metros é o número que essa pessoa se insere num contexto de cidades. Bom, cabe um desafio ainda, falar sobre questões, e isso é importante, trazer um case atual. Eu trago aqui a discussão sobre uma cidade do interior de São Paulo. Essa cidade ela é uma cidade que foi transformada em distrito, um município turístico, né, para atrair bastante passeio, né, como um todo. O contexto da cidade de Olímpia é muito interessante, porque nessas fotos aqui percebe-se um grande empreendimento em desenvolvimento. Só que esse empreendimento, antes dele, já temos uma ciclovia instalada, estruturada e posicionada para conectar um bairro mais afastado da cidade, cerca de 4 quilômetros do centroide da cidade, e isso você já percebe que é um fato real numa cidade que se desenvolve, né? Então, esse cenário ele é muito positivo para todos que admiram, né, a ciclomobilidade e o deslocamento, só que o desafio fica para quem? Como eu disse, as leis estão aí, as prefeituras, a sociedade civil precisa contribuir com isso, precisa se unir, ter sinergia, né? E assim como os empresários, os lojistas de todos os setores, não falo só das bicicletarias desse país, mas falo também das padarias, dos açougues, né, que muitas vezes tem uma vaga de carro, mas não tem nenhum paraciclo para quem gosta de pedalar. Aí eu brinco com isso, de repente não seria o caso de mudar um pouco, uma vaga para 4, estou falando de uma vaga de carro para 4 bicicletas. Será que o faturamento dele, a receita, os negócios dele não vão quadruplicar também? Então, essa é a mudança de mindset que buscamos no nosso contexto. Bom, para encerrar, eu estou buscando aqui colocar um overview, e isso a Connected Smart Cities traz, né, em todos os seus dados e todos os indicadores, mas eu vim trazer aqui uma discussão e um resumo de alguns anos que eu estudo e acho muito bacana compartilhar. E aqui vem a questão, mais uma vez, da mudança de mindset. O que eu falo aqui? Um Smart Topic de mobilidade urbana está inserido nas principais cidades do mundo, né? Então, se a gente observar, São Paulo, como eu disse, tem em torno de 10 anos de ciclomobilidade e 10 anos de uma mobilidade urbana mais desenvolvida, né, para 12 milhões de habitantes. Um exemplo um pouco mais distante, em Londres, em outro continente, traz Londres e coloca Londres como uma Smart City em função até da sua mobilidade urbana, com mais de 500 quilômetros de conexões entre metrô, trens, entre outros diversos modais de transporte. E aí a discussão, ainda na Europa, fica aqui para Amsterdã. Lá discute-se ciclomobilidade, ou a mobilidade ativa de todos, por mais de 50 anos, na década de 70, quando a sociedade civil foi à frente e buscou também seus direitos, seus espaços, né, principalmente para defender as crianças que andavam de bicicleta pela região, e isso acharam importante também dar atenção na década de 60, década de 70, para ser mais exato. E trago para um contexto mais próximo da América do Sul, Bogotá. A curiosidade de Bogotá é que, por força de leis municipais, o prefeito desenvolveu todo um plano de mobilidade para os bairros mais afastados, né, mais periféricos, ou seja, ele buscou conectar a distância dessa população, de quem vai trabalhar e tudo, por meio de ciclovias conectando a cidade. E isso, estamos falando de 20 anos de ciclomobilidade. Então, a mensagem que eu achei interessante compartilhar e encerrar aqui é que está mais do que na hora de pensarmos num contexto de leis, de sociedade civil e, mais uma vez, de inovação. E esse evento contribui diretamente para isso.
e é exatamente o ponto que queremos destacar também. A inovação está presente nas startups, a inovação está presente na educação de quem serão esses novos adeptos, e dessa forma Quero Pedalar está no evento justamente para conversar, seja no B2C ou no B2B, para inserir essa questão da educação, do transporte, das leis, da infraestrutura que existe para ajudar quem quer pedalar no país, ou melhor, em São Paulo. Enfim, essa é a minha mensagem, um bom evento a todos e vamos adiante. Muito obrigado ao senhor Júlio Parreira, de Desenvolvimento de Negócios da Quero Pedalar.